Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que maravilha! Como nós nos alegramos adentrar em seu lar ou termos acesso pela internet, você que é internauta, no celular, nos assistindo agora, ou quem sabe hospitalizado, trabalhando, em sintonia com o nosso programa. Estamos felizes e alegres por mais um dia que Deus acrescenta à nossa existência, nessa manhã de terça-feira, hoje 22 de junho, até porque a gente sabe que há milhares e milhares de pessoas que estão nas UTIs, entubados, alguns estão realmente lutando para sobreviver. E nós estamos com vida, com saúde. A maior riqueza que nós temos hoje chama-se saúde, não tem preço. O ar que nós respiramos naturalmente, não dependendo de algum equipamento respirador, aquilo que todos sabem. Os que estão acometidos dessa doença estão lutando e relutando para sobreviver. Então, é motivo para nós sermos agradecidos a Deus. E eu espero que você curve a sua fronte agora e rendamos graças a Deus por Ele estar nos concedendo saúde e ainda sobrevivendo a toda essa crise dessa doença que está dizimando centenas e milhares de pessoas. E eu quero lembrar a todos que domingo próximo passado eu estive pregando uma mensagem em nossa igreja com o tema Controvérsias do Caminho para o Céu. E dentre aquilo que nós apresentamos como ilustração, a gente está muito, mas muito impactados porque mais de 500 mil brasileiros já perderam a vida por causa dessa doença. Mas a gente esquece que milhares e milhares de crianças estão morrendo. Crianças que eu estou dizendo, no ventre ainda da sua mãe, por causa do aborto. Muitas mães estão derramando sangue inocentes. E o impacto maior que nós temos é porque nós vemos pessoas adultas, crescidas, morrendo por causa dessa doença. Entretanto, nós nos esquecemos que talvez muito maior seja o número de pessoas que estão perdendo a vida ainda sendo formada no ventre da sua mãe. Isso é crime. Aborto é crime. Nós vimos recentemente na Argentina ser aprovado o aborto. E nós precisamos de orar muito pelo Brasil para que Deus nos dê condições para que esse projeto que já está tramitando no Congresso não seja aprovado. Porque vocês fiquem sabendo, o índice de mortandade de crianças abortadas é bem maior do que o número de pessoas que estão sendo infectadas e morrendo por causa dessa doença. Isso é crime. Aquilo que a gente não vê, a gente não sente. A gente está sentindo porque são pessoas adultas, crescidas, mas que as crianças que estão sendo abortadas não deixam também de estarem vivas. Só que nós não vemos. E muitos estão morrendo por causa do aborto. Vamos orar nesse instante pelo Brasil, por essa situação, para que Deus guarde, livre e proteja a nossa nação de não ser aprovado esse projeto criminoso. Pai, queremos te agradecer por essa manhã, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra, e nessa oportunidade nós estamos intercedendo pelo Brasil para que o Senhor não permita que seja aprovado esse projeto de tirar a vida de crianças indefesas que ainda estão em processo de sobrevivência, e muitas delas estão barbaramente sendo assassinadas por causa do aborto. Tem misericórdia. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Guarda, Senhor, aqueles que estão conosco para que não sejam infectados por essa doença, para que não venham a óbito. Guarda a nossa família, abençoa o nosso lar. Que o Senhor nos proteja dessa doença e fale agora ao nosso coração através da tua palavra que vai ser ministrada pelo pastor Jamerson. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, quando nós estamos enfrentando algum problema,
É comum nós ouvirmos o colega falar assim: até parece que Deus não está nessa igreja, até parece que o Senhor não está mais nessa família. Coisa nenhuma. Deus está na sua igreja, Deus conhece a sua família, e é isso que ele está dizendo aqui a João: estas coisas aquele que controla, essas coisas aquele que governa, essas coisas aquele que sustenta. Irmãos, Jesus não teria sangrado das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde na cruz do Calvário para depois abandonar a igreja à sua própria sorte. Não! Ele ia saber exatamente tudo o que acontece aqui. E quando eu digo aqui, eu me refiro a todas as igrejas compradas pelo sangue dele e que se espalham por sobre toda a face do planeta Terra. E como a família é a célula máter da igreja, da mesma forma Jesus sabe o que acontece dentro dos nossos lares também, porque Ele é quem controla a nossa casa, Ele é quem governa o nosso lar, Ele é quem sustenta a nossa família. E João avança e diz que Ele não apenas conserva as 7 estrelas. As 7 estrelas são um símbolo místico das 7 igrejas, mas ele também anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí eu quero ler o versículo anterior para vocês compreenderem o que são as 7 estrelas e o que são os 7 candeeiros. Olhe para o capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus não apenas controla, governa e sustenta a igreja, mas Ele passeia pelos corredores da igreja. Jesus conhece a igreja dele melhor do que qualquer pastor, presbítero, diácono. Jesus sabe a pressão que a última pedra da fundação dessa igreja suporta para manter esse prédio erguido. Você compreende isso? Quando a gente vai construir a igreja, a gente não cava o alicerce. Imagine a última pedra do alicerce da igreja congregacional do Calvário. Está lá embaixo na fundação. Ela não está recebendo uma pressão. Jesus sabe o que ela suporta. Que dirá o que a gente conversa nos corredores? Que dirá o que a gente conversa no WhatsApp? Que dirá o que a gente fala nas nossas conversas informais? Irmãos, Ele passeia no meio da igreja. Você sabe o que é isso? Será que Ele tem autoridade para falar, irmãos? Jesus também passeia no meio da nossa família. Jesus sabe o que a gente conversa dentro do quarto com a porta fechada. Jesus sabe quais os valores que nós ensinamos aos nossos filhos, os valores que norteiam a nossa vida. Jesus vê, irmãos, quando a gente dá aquele soco na mesa e fala assim: quem manda aqui sou eu. E está lá o coitado do filhinho tremendo: meu Deus, papai está de cabeça quente. Jesus sabe, irmãos. Vocês percebem como isso é sensível? Isso não é nenhuma prévia daquilo que nós vamos, meus amados irmãos, ver no dia que os livros se abrirem e nós estivermos diante daquele sublime trono branco e aqueles olhos como que tochas de fogo estiverem olhando para nós. Se não for o sangue de Jesus, irmãos, não há ninguém que subsista. O mar vai desaparecer, as pessoas vão dizer: as montanhas caiam em cima da gente. Você imagina? Para fugir do julgamento, um ser humano olhando para o Himalaia e dizendo: cai sobre mim porque eu não aguento contemplá-lo. Nós somos nordestinos, cabras da peste, cabras machos, não é? Nossa cultura não nos diz assim. Eu quero ver quem é macho perante Ele, irmãos. Não tem esse não. Porque quem manda na igreja é Ele. Você não manda na sua casa coisa nenhuma, quem manda na sua casa é Ele. Você é um símbolo da presença dEle na sua casa, como sacerdote do seu lar. Então quem é que conserva a igreja? É Jesus. Quem é que caminha nos corredores da igreja e sabe o que acontece nos bastidores? É Jesus. Amém? Então, com esse versículo inicial, a igreja de Éfeso, já está atenta. Meu Deus, o que é que vem agora? O que é que ele vai falar agora? Diante dessa introdução, o versículo 2 agora faz todo sentido. Quando ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Dentro desse contexto, quando Jesus nos diz que nos conhece, é porque de fato Ele nos conhece. Essa palavra conhecer, palavra idu,
não é meramente passar os olhos, mas é contemplar. É deter-se, é permitir que aquilo que está sendo visto passe pelo crivo da mente. Né? Os teólogos gostam de um termo difícil. É dizer que aquela informação é cognoscível, ou seja, passou pela sua mente, você extraiu a informação, você guardou o que de fato era interessante e a vida seguiu. Quando Jesus diz que nos conhece, Ele nos elogia com isso. Também. Falei para vocês que Ele sabe as entrelinhas do nosso relacionamento na igreja e sabe as entrelinhas do nosso relacionamento na família. Não apenas para nos exortar quando nós erramos, mas também para nos elogiar quando nós acertamos. Você quer um exemplo? Primeiro livro de todo o enredo bíblico, o livro que inicia a nossa progressão. Qual seria esse livro? O livro de Jó. Ah, irmãos, é maravilhoso. Num dia em que os filhos de Deus estavam todos reunidos perante o Todo-Poderoso, apareceu também o Perasmós, não é? O tentador, o Satanás. E aí está lá o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Nós um dia estaremos nessa corte maravilhosa em nome de Jesus. E Deus, enquanto Pai, não perdendo uma única oportunidade de se orgulhar do comportamento do filho, porque eu não sei vocês, eu estou sempre orgulhando dos meus. Você se orgulha dos seus? Mas é óbvio, não é? Mas é óbvio que sim. São as nossas joias preciosas, as flechas com as quais nós enchemos a nossa aljava, a herança do Senhor. Que coisa maravilhosa, filhos são bênçãos demais. E aí está lá o Senhor. De onde tu vieste, Satanás? Eu vim de procurar destruir a vida do povo, rodeando a terra, passeando por ela, vendo se alguém está dando uma brechinha para, matar, roubar e destruir. Dentro do contexto, Deus vai se orgulhar do filhão, né? Vistes o meu servo Jó? Mas é claro, não tenha dúvida. Vistes o meu servo Jó? Agora, as palavras que Deus vai dizer sobre Jó deviam ser escritas com letras douradas. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Por quê? Ele é homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. Aí Satanás vai abrir o jogo. Satanás vai dizer, eu tentei de todas as formas entrar na vida dele, destruir a família dele, pegar o filho mais novo, mais velho do meio, mas eu não encontrei nenhuma brecha, porque de fato ele é um homem de Deus, ele comete erros, ele peca, é verdade, mas ele se arrepende, pede perdão, ele tem de fato um relacionamento contigo. Frustrado, Satanás diz assim, mas é também porque tu tens abençoado a vida dele. Deus, sabendo onde estava o coração de Jó, diz assim para Satanás, poupa-lhe a vida, não toca nele nesse primeiro momento, mas tudo que ele tem pode destruir. Porque o relacionamento que eu tenho com ele não é baseado em valores, é baseado em amor, em fé, em compromisso. E está lá o resultado. Vocês conhecem de cor. Deus me deu, Deus o levou, bendito seja o nome. Mas só que ele não perdeu, irmãos. Apenas 500 jumentas, 500 camelos, 9.000 ovelhas, 3.000 juntas de boi. Não, ele perdeu também 10 filhos. Então, quando Deus diz assim, eu conheço, é porque Ele conhece, irmãos. Talvez eu não me conheça como o meu Deus me conhece. Porque eu não sei o que será o meu comportamento quando o próximo problema da minha vida surgir. Mas Deus sabe. Ele não entra em batalha para perder, irmãos. Então Deus conhece quem é você como pai. Deus conhece quem é você como mãe, a educação que você dá para os seus filhos, os valores que norteiam a sua casa. Se você é um bom sacerdote no seu lar. Às vezes, irmãos, nós achamos que aquele versículo diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, é só para quem é pastor, é para você que é pai. Porque você é sacerdote na sua casa, assim como eu sou sacerdote na minha igreja. Se eu sou imperito na palavra de Deus, Deus vai cobrar de mim porque eu não estou alimentando bem o meu rebanho. Se você é imperito na palavra de Deus, Deus vai cobrar de você porque você não tem alimentado bem a sua família. Os irmãos entendem isso? Então a responsabilidade que o pastor tem no âmbito da comunidade local é a sua responsabilidade dentro da sua família. Então procure apresentar-se a Deus aprovado. Deus nos conhece. E aí ele começa a elaborar. Em primeiro lugar ele diz, eu conheço as suas obras, as suas ações, as suas realizações.
Ele diz, eu conheço o teu labor. A palavra que ele usa para labor, a palavra copel, é aquilo que nos faz transpirar. Você tem suado para manter a sua família unida? Você tem transpirado para fazer valer aquele tapete que tem na porta de entrada? Lar-se lá. Deus conhece as suas obras. Onde você tem depositado a sua maior energia? É no seu trabalho. E eu não estou dizendo que nós não temos que ser bons trabalhadores, porque tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Mas será que você tem gastado toda a sua energia vital no trabalho e tem dispensado pouca energia, pouca atenção para a sua família? Irmãos, nós devemos trabalhar, porque essa é a ordem bíblica, do suor do teu rosto tu comerás o teu pão, mas nós não podemos trabalhar ao ponto de negligenciarmos a nossa família, porque em último caso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma que é eterna? E se perder a sua família? Deixa eu abrir o meu coração para vocês aqui, abre aspas. Eu tenho feito essa oração a Deus desde que a minha primeira filha nasceu. Eu já era ordenado ao ministério pastoral, eu já tinha um rebanho para cuidar, mas eu dizia assim para Deus, Senhor, se é de levar 1 milhão de pessoas para o céu e perder essa menina, eu prefiro que o Senhor me permita ganhá-la e a minha esposa, e não ser um pastor tão festejado na cidade de Campina Grande ou em qualquer outro lugar que o Senhor me levar. Em outras palavras, eu não quero ser o pastor Jamerson, que se partir para a glória amanhã as pessoas vão dizer assim, eita, o pastor Jamerson, entendeu? É um exemplo, era um homem de Deus, levou muitas pessoas para o céu, ao custo de perder a minha família. Os irmãos entendem isso? Eu prefiro ser um desconhecido, um qualquer, um anônimo, Deus é quem sabe. Nós não procuramos glória para nós mesmos, mas ter a minha família comigo na glória. Os irmãos percebem isso? Nós estamos inseridos numa geração que valoriza presente. Nós devemos levar em consideração que os nossos filhos valorizam presença. Nós damos muitos presentes aos nossos filhos, porque infelizmente nós somos muito ausentes. E nós colmatamos a aresta do coração dos nossos filhos com essas bugigangas, às vezes eletrônicas, para justificar a nossa ausência de casa. Papai não está com você no seu aniversário, papai não toma um sorvete com você, papai não sabe nem qual é a sua comida preferida, mas toma um videogame. Guarde seu coração. Não sacrifique no altar da urgência o que é importante. O que é urgente? Urgente é ter uma casa bacana, urgente é ter um carrinho para andar, urgente é colocar o filho numa escola boa, urgente é ensinar inglês ao filho, urgente é fazer com que o filho passe no bom concurso público de preferência federal. Mas o que é importante é tornar os nossos filhos bons cidadãos da terra, sem deixar que eles percam o fato de serem cidadãos dos céus. Nós, às vezes, investimos verdadeiras fortunas para tornar os nossos filhos bons cidadãos, isso não está errado. Mas não nos preocupamos em gastar 10 centavos para tornar os nossos filhos cidadãos dos céus. Aí, daí a pouco, está um advogado bem-sucedido, um médico milionário que não ama Jesus, ou que é meramente um cristão nominal, e você que é pai e mãe sabe se o seu filho é nominal ou não é, e você, meu Deus, eu fiz de tudo por esse menino. Onde foi que eu errei? Já conversei com tantos casais assim, irmãos. Ofereça aquilo que de melhor você pode oferecer ao seu filho, mas impregne, escreva nas tábuas de carne do coração dele, que nada vai valer a pena se ele não for apaixonado por Jesus. Então você tem transpirado pelo quê? Qual é a sua luta? Pai de família, mulher de família que me ouve aqui hoje pela manhã. Jesus disse para você, eu conheço o teu labor. E vai mais, ele diz, que pusestes à prova. Quem? Os que a si mesmos se chamavam apóstolos e não eram, e os nicolaítas, aquela seita primitiva, que atacava a igreja. Ou seja, esse povo era robusto teologicamente, né? Na igreja primitiva, o cânon não estava fechado ainda, todo mundo queria ser apóstolo, todo mundo queria ser pregador. Era muito comum que viajantes passassem pelas igrejas querendo ocupar os púlpitos. Então, na igreja de Éfeso, quando chegava um falso pregador e começava a pregar, a igreja era tão sensível ao evangelho que dizia, opa, ali teve uma bola fora. Opa, isso aí Paulo nos ensinou não. Tira esse homem do púlpito que ele não pode pregar. Pusestes à prova aqueles que eram apóstolos e não eram.
Que igreja preciosa, hein, irmãos? Versículo 3, e tens perseverança, é a capacidade de ser resiliente. Perseverante é aquele que está sofrendo, ele está transpirando gotas de suor, mas ele está com o pescoço erguido, olhando para o horizonte, dizendo assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como nós precisamos de perseverança. E João continua, e suportastes prova pelo meu nome. Essa palavra suportar, bartazo, vem de um termo que significa aquele que apanha, mas não baixa a cabeça. Aquele que sofre, mas não negocia. Aquele que é impelido, mas não arreda o pé. Suporta pacientemente, leia-se, sem reclamar. Irmãos, quando eu penso nesse bartazo, nesse termo grego, nesse suportar pacientemente, já me traz à memória mais uma vez Jó. Porque toda a beleza do livro de Jó é o fato daquele homem não murmurar, irmãos. Na minha humilde opinião, o capítulo mais belo é o 23. No capítulo 23, irmão, Jó está numa condição deplorável. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu 10 filhos. Eu não quero que ninguém perca um. Sempre que chega a notícia de que alguém partiu por conta do Covid, ou de seja lá o que, irmãos, isso é de partir o coração. Eu tenho 2 filhos, eu quero ir antes deles, se Deus me permitir. Eu não tenho ideia, eu não quero imaginar, gastar um segundo da minha vida do que é para um pai, para uma mãe enterrar um filho. Isso é muito forte, é muito chocante, irmãos. E esse homem perdeu 10. A mulher dele, que não tinha a mesma estrutura, a gente se apressa para maltratar a mulher de Jó. Eu tenho muito respeito pela mulher de Jó. Essa mulher perdeu todos os bens, essa mulher perdeu 10 filhos, perdeu a saúde do marido. Jó era só uma ferida, da planta do pé ao topo da cabeça. Ela não tinha que ter a mesma estrutura que Jó. A minha esposa não tem que ter a mesma estrutura que eu tenho. E aí a mulher de Jó, num momento de dor profunda, que nós não temos ideia, chega para ele e fala assim: você ainda conserva a sua integridade perante esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó fala assim para ela: você está fora de si. É a dor que está fazendo isso com você. Deus é bom. Deus é misericordioso. Às vezes nós não sabemos por quais caminhos Ele está nos conduzindo, mas o nosso destino é certo, irmãos. Nós vamos chegar todos juntos ao final. Os irmãos percebem isso? Aí no capítulo 23, após todo esse contexto, Jó está num dia tão difícil, que ele diz assim: Senhor, eu estou sofrendo muito, mas eu coloco a mão sobre a minha boca, para que o Senhor não escute nem o meu gemido. O capítulo 23, irmãos, devia ser escrito com letras douradas. Aí ele faz assim: Senhor, se eu soubesse onde é o teu tribunal, eu iria até lá e conversaria contigo, só para o Senhor me dizer por que isso está acontecendo. Mas se eu te procuro à frente, eu não te vejo. Procuro atrás e não te diviso. Eu procuro à esquerda e não te encontro. À direita e tu não se revelas a mim. Mas tu conheces o meu coração. Tu sabes qual é o meu caráter. Prova-me que do outro lado eu sairei como ouro. Sabe o que é que Jó está dizendo para Deus? Eu não sei por que é que tudo isso está acontecendo, mas pode arrochar o parafuso. Pode aquecer ainda mais essa fornalha, que do outro lado eu vou sair mais santo, mais crente, mais puro, mais apaixonado por ti. Irmãos, isso é um excelente exemplo para esse suportar. Que Deus nos dê essa resiliência, que Deus nos dê essa graça, para lutarmos dessa maneira por nossa família. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos avançar. A igreja de Éfeso era assim. E as nossas famílias, salvo raríssimas exceções, no princípio da nossa caminhada, também começam assim. Não é à toa que os primeiros dias são chamados de lua de mel. Não é assim? Tudo é flores, o feijão queima, você está lá, está uma benção, só que cheirinho de queimado gostoso. Vamos comer um hambúrguer, né? Você chega mais tarde do trabalho, faz mais uma hora extra, e a esposa: não tem problema nenhum, meu filho. Aumentou ainda mais a saudade. Os primeiros dias, irmãos, são fenomenais. Assim como foram fenomenais os dias iniciais da igreja de Éfeso, como eu expliquei para vocês até agora.
Mas os anos vão se passando e nós vamos nos acostumando. Você pode frequentar a igreja mais poderosa da face da terra. Nos primeiros cultos você vai ficar maravilhado. Meu Deus, esses pregadores são fenomenais. Olha o louvor, olha a estrutura. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Se você não guardar esse seu coraçãozinho que aterrar de comer, se Jesus não arrebatar a igreja antes da sua morte, com 10 anos nessa igreja, você vai dizer, meu Deus do céu, quem vai pregar é o fulano hoje? Ai meu Deus, quem vai cantar é o fulaninho lá. Jesus, por que eu não olhei a programação antes de vir? Sabe por quê, irmãos? Segundo Salomão, existem 3 irmãzinhas, 3 filhinhas em nosso coração. Sabe qual é o nome delas? Dadá e Dadadá. O que a gente aprende com isso? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Se você não guardar o seu coração, meu irmão, você vai ser um consumidor de culto. Você vai esquecer que todo esse aparato não é para você, meu filho. É para Jesus. Ele deve ser glorificado. Você faz parte desse mecanismo aqui. Porque o louvor não é o louvor de quem canta, o louvor é o seu louvor. Porque a pregação não é a pregação de quem prega, é a sua exposição. Você tem que lutar por esse ajuntamento solene. Você tem que batalhar por esse culto. Você não está passivo. Quando alguém que tem oportunidade está funcionando aqui, você está em guerra. Você está orando para que pecadores se rendam ao senhorio de Cristo. Você está clamando para que Deus dê luz na mente daquele homem e poder espiritual no seu coração. Você está funcionando na dinâmica do culto. Você percebe isso? Mas às vezes nós somos tão paparicados por nossa geração. Nós estamos tão acostumados em sermos a todo tempo servidos, que às vezes a gente vem para o culto achando que o culto é para nós. Que as canções são as canções que devem nos agradar, de preferência as nossas canções preferidas. Que o pregador tem que ser aquele que mais se adequa ao nosso estilo. E se você pensa dessa maneira, meu irmão, você está um tanto equivocado. Você se acostumou com a dinâmica da igreja, com a economia do reino. Assim como, infelizmente, muitas pessoas estão se acostumando com as suas famílias. A presença da esposa não é mais aquela presença especial como na época do namoro e do noivado. Você só queria estar com ela. Mas você já vive com ela 10, 15, 20 anos. E, infelizmente, você não guardou o seu coração. E agora a sua esposa é como qualquer outra pessoa com quem você convive. Tanto faz estar com ela, como não. E vice-versa. Isso também acontece com os filhos. E infelizmente também pode acontecer com Jesus. E às vezes nós nem percebemos. É por isso que o versículo 4 é tão precioso. Por quê? Dentro dessas características que eu trouxe para vocês, humanamente falando, se você olhasse para a igreja de Éfeso, você encontraria algum defeito? Encontraria, seja sincero. Eu vou ler mais uma vez. O anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouros. Eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixas esmorecer. Essa igreja é perfeita, sim ou não? Perfeita. Do ponto de vista de quem está de fora, existem famílias que são assim também. Quem está de fora, olha assim e diz: essa família é a família Doriana. Lembra do comercial da Doriana? Pessoal tomando café, os dentes branquinhos, parece que eles nem acabaram de acordar, cabelo penteado, a moça maquiada, os filhos já tomaram banho, as melhores roupas de domingo, uma coisa preciosa. O seu café da manhã é assim? Eu fico segurando meu filho pelo pescoço, assim, para ele não derramar o café em cima da gente. Família. Lamentamos termos que fazer esta interrupção, mas amanhã você está convidado a continuar ouvindo o pastor Jamerson. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus.
Um forte abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir.